Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Na aula de hoje eu vou fazer, na verdade é um resumo sobre a parte dos métodos de separação, mas eu vou focar naquele que é sobre misturas homogêneas. Primeiro eu quero explicar um pouquinho o que seria uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, só para refrescar a memória de vocês. Então a mistura homogênea é aquela que você não consegue identificar os materiais que estão ali. Por exemplo, eu vou misturar água com álcool. Se eu misturo tudo ali, vocês sabem me dizer qual que é a parte da água e qual que é a parte do álcool? Não, porque ela é uma mistura homogênea. A própria água, H2O, é uma mistura homogênea, como eu já expliquei para vocês, porque ela é formada por substâncias diferentes. Agora, uma mistura heterogênea são misturas que você consegue identificar as fases, ou seja, os componentes dessa mistura. Um exemplo, água e areia. Se eu coloco em um recipiente água com areia, vocês vão ver duas fases diferentes. Você vai ver a água e você vai ver a areia lá embaixo. Então, isso seria a mistura heterogênea. Beleza? Porque se vocês não entenderem o que é mistura homogênea e heterogênea, a aula não vai dar certo. Então, precisava fazer esse exemplo com vocês. Tranquilo, então vamos lá. Método de separação de misturas homogêneas. A evaporação. Processo no qual um líquido vai ser separado da parte sólida que está misturada por ele. Um exemplo, o sal misturado na água. Nas salinas, o que é salina? São os locais onde ocorre o processo de retirada do sal lá da água do mar. Essa água ela vai ser represada em lagoas, são lugares delimitados, uma área pequena, tá? Bem rasas, e o calor do sol vai ser responsável pela evaporação delas. Na verdade, nessa parte vocês se lembram também do capítulo 1, que nós estudamos a parte das transformações, do sólido para o líquido, qual é o nome desse processo. Então aqui nós vemos, o caso da vaporização, porque vai transformar o que está no estado líquido para o estado gasoso. Por isso que vai receber o nome de evaporação, esse processo. E à medida que a água vai evaporando, o sal que estava dissolvido vai se acumulando. Então olha aqui o exemplo. Essa aqui seria o que nós chamamos de salinas. Eles vão represar essa água do mar e vai colocar em locais delimitados, menores e bem rasos, porque facilita a evaporação. Então, no caso, pela ação do sol que vai ficar batendo ali direto, a água vai evaporar, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, e o que vai sobrar ali é o próprio sal, que está na parte sólida, que está no estado físico de sólido. Então, vai ficar dessa forma. Esse é um exemplo de evaporação. Tranquilo, né? Vai evaporar a água, vai ficar a parte sólida. Então, se eu tenho uma mistura homogênea de água com sal, se eu misturo ali no copo, você não vai saber falar qual que é a água, qual que é o sal, porque ele vai estar dissolvido. Então, se eu coloco nesse processo da evaporação, a água ela vai passar do estado líquido para o gasoso e sobra só o estado sólido, que é o próprio sal. Tranquilo. Destilação simples. Quando uma mistura homogênea, ela é formada por sólidos dissolvidos em água, como exemplo também do sal de cozinha com a água, e agora eu não estou falando da evaporação, porque vocês vão ver que o processo é completamente diferente, e que possuem pontos de ebulição muito diferentes, e é muito importante, por isso que eu deixei grifado e está em negrito, que vocês vão entender por quê. O método de separação indicado vai ser a destilação simples. Essa técnica ela é semelhante à evaporação. A diferença é que a água ela vai entrar em ebulição e são utilizados equipamentos especiais. Então, por exemplo, no caso das salinas, que eu vou retirar o sal lá da água do mar, não seria nada interessante utilizar esse método da destilação simples, por mais com que o resultado final seja praticamente o mesmo, que a água vai evaporar e vai sobrar só o sal. Só que aqui são usadas técnicas, utilizados equipamentos e instrumentos mais sofisticados, no caso de laboratório. Então, se eu quero uma quantidade muito grande de sal, como é o caso das salinas, sem condição de fazer pela destilação simples. Mas é possível, se for em menor quantidade. Então, olha aqui o que acontece. Esses são os aparelhos da destilação simples. Então, vai ter um recipiente que está ali com a água, com o sal tudo dissolvido, e eles colocam esse fogo aqui para a água entrar em ebulição. Daí vocês já sabem, se entrou em ebulição, essa água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, evaporação, beleza. Então, no momento que a água estiver evaporando, ela vai passar também por esse outro aparelho, que é chamado de condensador.
O condensador é como se ele fosse dar um choque térmico. Por quê? Aqui a temperatura está extremamente alta, está muito quente por conta do fogo, e o condensador ele vai resfriar. O que acontece? Nessa região, como entrou em ebulição, já vai sair em estado gasoso, esse vapor d'água que saiu dessa região, ele vai entrar aqui no condensador. E aqui no condensador ele vai voltar ao estado líquido, ou seja, saiu do estado gasoso e entrou no estado líquido, que é a condensação. E essa água aqui que saiu nesse outro recipiente é água pura, não é mais a água com sal, porque o sal vai ficar aqui no fundo desse outro recipiente. Essa que é, resumidamente, é assim que acontece a destilação simples. Tanto que eu até coloquei aqui o condensador. Os vapores produzidos por esse aquecimento, porque colocou fogo aqui embaixo, a água entrou em ebulição, ele vai passar pelo condensador, que é tudo isso aqui, condensador, onde são resfriados e transformados em líquidos novamente através do processo de liquefação ou condensação, tanto faz. A parte sólida da mistura não se evapora, porque não é volátil, ou seja, não tem como ela passar para o estado gasoso. Sendo assim, permanece no balão de destilação, que é o nome desse equipamento aqui, balão de destilação. Tranquilo, né? Agora a gente vai falar de outro tipo de destilação. E lembra que destilação simples vai ser usado por sólidos que está dissolvido ali na água e possuem pontos de ebulição muito diferentes. Agora, na destilação fracionada, será utilizada para separar misturas homogêneas, formadas por 2 ou mais líquidos e que têm o ponto de ebulição muito próximo, ou seja, muito parecido. Então, a principal diferença entre destilação simples e a fracionada é que na fracionada o ponto de ebulição desses materiais eles são muito próximos, são muito parecidos. E lá na destilação simples, o ponto de ebulição é totalmente diferente. E essa técnica ela é muito utilizada na separação dos componentes constituintes do petróleo. Sim, aquele que a gente usa para colocar no asfalto, gasolina do carro, tá? E cada composto, ou seja, componente, vai ter um ponto de ebulição próprio. E à medida que o petróleo ele vai sendo aquecido, cada uma dessas substâncias vai se separando e ao se condensar, pode ser recolhida e encaminhada para o setor em que será aproveitada. Dessa forma, então, o petróleo ele vai ser separado em gases, gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes e resíduos que podem ser usados na construção do asfalto e também na fabricação de materiais sintéticos, que eu vou falar agora com vocês. Os produtos derivados do petróleo eles são separados conforme o seu ponto de ebulição e o número de átomos de carbono que eles apresentam. Essa parte do número de átomos de carbono eu não vou falar com vocês agora, porque não está nem dentro do conteúdo, vocês não é o momento. Agorinha vai chegar, mas não é agora. As moléculas mais leves, ou seja, aquelas que vão ter pouco átomos de carbono, por exemplo, o gás carbônico, ou dióxido de carbono, ele tem um átomo de carbono, porque ele não é desse jeito aqui, não é CO2, então aqui quer dizer que ele tem um átomo de carbono, tá? É isso que ele quer dizer, esse C maiúsculo, ele que é o símbolo do carbono. Então essas moléculas mais leves, com poucos átomos de carbono, vão apresentar baixo ponto de ebulição, ou seja, vai entrar em ebulição muito rápido, tá? E são as primeiras a serem separadas na mistura. À medida que a quantidade de carbonos vai aumentando, o ponto de ebulição também ela aumenta, demorando mais para que esses compostos serem separados da mistura. E por fim, vão sobrar apenas os compostos muito pesados, dos quais são extraídos o alcatrão, que é a matéria-prima utilizada no desinfetante, e também o asfalto, que é usado ali na pavimentação das ruas, quando tem buraco demais, vai e coloca, tampa. Então, o asfalto em si, ele tem um número de carbonos muito grande, tem muito carbono. Então, ele demora muito para entrar em ebulição. Então, é por fases. Então, aqui a parte da separação dos componentes de reação química do petróleo. Plástico, tecido, borracha, são vários os derivados, os produtos do petróleo, tá? Não é apenas o petróleo em si. Isso aí eu acredito que vocês também já sabiam. Daí, para caminhar para o final, ele faz numa referência no livro de vocês sobre o desastre que houve lá no Golfo do México em 2010, teve um grande derramamento de petróleo, sendo considerado um dos maiores desastres ambientais mundiais, porque houve o vazamento de 5 milhões de barris de petróleo diretamente no mar. Então toda essa faixa aqui, que está nesse amarelo, seria a extensão do petróleo que foi derramado ali no mar.
E sim, até hoje tem os impactos ambientais em relação a esse desastre, mesmo estando em 2020, 10 anos depois. Ali os animais sentiram muito, assim como toda a região. Materiais sintéticos. Os materiais sintéticos são aqueles fabricados pelo ser humano, não é mais questão de origem animal, vegetal, foi produzido pelo próprio ser humano. Como plástico, acrílico, nylon, isopor, remédio e detergentes. Atualmente, o plástico é um dos principais materiais sintéticos utilizados para a fabricação dos objetos, como aparelhos eletrônicos ou a própria embalagem dos materiais quando a gente vai no mercado, basicamente é de plástico. Então, onde você olha, você encontra plástico. Até no meu canetão aqui eu encontro plástico. O plástico ele é derivado do petróleo e tem em sua constituição substâncias orgânicas, já que o petróleo ele é um produto derivado dos seres vivos. E eu vou falar o porquê que o petróleo é derivado dos seres vivos. Mas para sua fabricação sofre diversas alterações que acabam modificando a sua constituição. Então aí já houve uma transformação química, porque alterou ali a parte química, a constituição da matéria. Isso torna o plástico muito resistente à decomposição por micro-organismos decompositores, como os fungos e as bactérias. Então fica por anos na natureza e ele não some. Mas ele some, mas demora, eu vou mostrar. A grande produção do plástico e sua resistência à decomposição transformaram esse material em um dos grandes vilões ambientais. E olha só o porquê. O plástico demora de 30 a 40 anos para se decompor, ou seja, para sumir na natureza. O papel demora 3 meses, o chiclete 10 anos e assim por diante. Depois vocês deem uma olhada que a gente fica até assustado com o tempo com que esses materiais demoram para se decompor e para sumir do ambiente. Aí porque, acontece aquele acúmulo de lixo e tudo mais. Por fim, eu falei que o petróleo ele tinha origem animal, vou explicar o porquê. Não sei se vocês já pesquisaram sobre, mas o petróleo ele é um combustível fóssil originado provavelmente, de restos de vida aquática animal acumulados lá no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos, rochas, granito, basalto, por fim, vários sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre aquele material depositado no fundo do mar, eles se transformaram em massas homogêneas, ou seja, você não via diferença entre elas. Parecia como se fosse algo único. Viscosa, meio gosmenta, de coloração negra, denominada jazida de petróleo. Então, provavelmente essa seja a origem do petróleo e por isso que eu coloquei de origem animal, orgânico em si. Beleza, pessoal? Então, a aula era essa. Eu só queria explicar para vocês essa última parte da separação das misturas. Espero que vocês tenham compreendido. Estou com saudade. Estudem, fiquem em casa e até mais. Beijo!